A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Alfama, em Lisboa, quando João descobriu que seu mundo desabaria em pedaços irreparáveis. Ele tinha 17 anos, o coração acelerado após um beijo roubado nas sombras de um beco com o garoto que amava em segredo, mas o destino traiçoeiro o levou direto aos braços furiosos do pai. António, com os olhos flamejantes de ódio ancestral, agarrou-o pelo colarinho e o arrastou para casa, gritando que uma aberração, como ele não merecia o sangue da família. Naquela noite, os socos choveram como a tempestade lá fora, e o silêncio que se seguiu foi o mais ensurdecedor de todos, o de um irmão gêmeo que assistia, paralisado, sem erguer a voz. Miguel, o reflexo exato de João no espelho, mesmo os cabelos negros cacheados, mesmo os olhos verdes penetrantes, ficou imóvel na porta do quarto, o peito apertado por um misto de terror e lealdade cega ao pai. Ele amava o irmão mais do que a si mesmo, mas as palavras de António ecoavam como veneno. Isso é uma vergonha que mancha todos nós. Ele não é mais um de nós. João, com o rosto inchado e o espírito em frangalhos, fugiu naquela mesma madrugada, deixando para trás não só a casa em ruínas na colina de Alfama, mas também o laço que os unia desde o berço. Anos se passaram como névoa sobre o Tejo, e Lisboa, com suas luzes eternas e seus segredos enterrados nas pedras, guardou o silêncio daquela traição. João ergueu-se das cinzas em Porto, a cidade do norte com suas pontes imponentes e seu vinho forte que aquecia as noites frias. Aos 19, ele já trabalhava como aprendiz em uma pequena editora de livros independentes, onde as histórias de amor proibido nas páginas antigas pareciam ecos de sua própria dor. Ele aprendeu a esconder o coração sob camadas de ironia e sorrisos forçados, mas as noites eram impiedosas, sonhos com o rosto de Miguel, agora distante como uma miragem, e a marca invisível dos punhos do pai queimando na alma. Foi em uma feira literária à beira do Douro que ele conheceu Rafael, um ilustrador de 30 anos com mãos calejadas de pincel e um olhar que via além das máscaras. Rafael, com sua risada rouca e sua paciência infinita, foi o primeiro a quebrar as muralhas de João sem violência, apenas com conversas sussurradas sobre as estrelas refletidas no rio e sobre como o amor, mesmo torto, era o que nos tornava humanos. Enquanto isso, em Lisboa, Miguel carregava o peso da ausência como uma âncora. Ele se formou em engenharia, casou-se com Sofia, uma mulher de cabelos castanhos e alma gentil que trabalhava como professora em uma escola do bairro Alto. Eles construíram uma vida meticulosa, um apartamento modesto com vista para o castelo de São Jorge, jantares dominicais com a família que fingia que João nunca existira. António, endurecido pelos anos e pela viuvez precoce, repetia como um mantra que o filho perdido era uma lição para não repetir erros. Miguel engolia a culpa com café amargo, convencendo-se de que o silêncio era proteção. Quando Sofia anunciou a gravidez, o mundo de Miguel se iluminou pela primeira vez em anos. Lucas nasceu em uma manhã de primavera, com os mesmos olhos verdes dos tios gêmeos, e Miguel jurou que o protegeria de todas as tempestades. Mas o destino, caprichoso como o fado que ecoava nas ruas de Coimbra, tinha outros planos. Aos 32, Miguel sofreu um acidente de carro na autoestrada para o Algarve, uma curva traiçoeira sob chuva torrencial que roubou sua vida em um instante. Sofia, devastada, segurou Lucas contra o peito no hospital, o choro do bebê misturando-se ao dela como uma sinfonia de perda. A família se reuniu, mas as vozes eram sussurros de condolências vazias. António, com as mãos trêmulas, murmurou que Deus leva os bons cedo, mas seus olhos traíam o vazio de um homem que nunca pedira perdão. Sofia, sozinha com um filho de 3 anos, pensou em João pela primeira vez em anos, o irmão de Miguel que poderia ser o salvador que faltava. A carta chegou a Porto como um raio em céu claro, caligrafia trêmula de Sofia, palavras que cortavam como navalhas. Miguel se foi. Lucas precisa de família. Você é o único que resta de verdade. João leu e releu sob a luz fraca de sua kitnet, o coração martelando como na noite da fuga. Rafael, ao seu lado, segurou sua mão e disse simplesmente, vai. O passado não te define, mas o amor sim. João partiu para Lisboa no trem noturno, o Douro dando lugar ao Tejo em uma jornada de fantasmas. Ao chegar, o apartamento de Sofia cheirava a café e lágrimas, e Lucas, agora um menininho de olhos curiosos, estendeu os bracinhos sem hesitar. Naquele abraço, João sentiu o eco de Miguel, não o irmão covarde da juventude, mas o homem que poderia ter sido. Os dias iniciais foram uma dança delicada de lutos entrelaçados. Sofia, com sua força quieta, dividia as noites com João, contando histórias de Miguel que humanizavam o ausente, como ele ria das piadas ruins de João na infância, como sonhava em construir pontes que unissem mundos divididos. Mas as sombras da família pairavam. António aparecia esporadicamente, seus olhos fixos em Lucas com uma possessividade que beirava o desespero, mas sempre desviando de João como se ele fosse uma ferida aberta. Você não pertence aqui, murmurou ao velho uma tarde, enquanto João ninava o sobrinho no jardim do apartamento. As palavras doíam, mas João as engolia por Lucas,
pelo menino que desenhava casinhas com dois pais de mãos dadas, sem saber o quão revolucionário aquilo era. Rafael veio de Porto no fim de semana seguinte, trazendo cadernos de desenho e um vinho do Douro que aqueceu as veias geladas. Ele se sentou no chão com Lucas, traçando linhas que viravam dragões e castelos, e João observava da cozinha, o peito inchado de uma gratidão que beirava o amor. Sofia notou o brilho nos olhos de João e sorriu pela primeira vez em semanas. Ele te faz bem. Miguel sempre disse que você merecia alguém que visse sua luz. Mas o idílio foi interrompido por uma visita inesperada. A tia Margarida, irmã de António, uma mulher de 70 anos com rosário no pescoço e língua afiada como faca de cozinha. Ela entrou bufando sobre pecados que atraem a morte, apontando para Rafael como se ele fosse o demônio encarnado. Vocês vão corromper a criança. Miguel não ia querer isso. O confronto explodiu como uma granada no salão apertado. Sofia defendeu João com unhas e dentes, gritando que o amor de um tio valia mais que dogmas velhos, mas Margarida não recuou, invocando memórias da surra de anos atrás como prova divina. Rafael, calmo como o Douro em dia de calmaria, apenas disse: tia, o amor não corrompe, ele cura. Lucas, assustado com as vozes altas, correu para os braços de João, e naquele instante, algo se quebrou no peito do homem. Ele enfrentou o pai pela primeira vez em 15 anos, no dia seguinte, no café da esquina onde o cheiro de pastéis de nata misturava-se ao sal do mar. Você me quebrou uma vez, pai. Mas eu não vou deixar que quebre ele. António, curvado pelos anos e pela culpa não dita, olhou para o filho com olhos úmidos, não de raiva, mas de rendição. Eu era um tolo. O medo me cegou. As palavras saíram roucas, como confissão em igreja vazia, e João sentiu o chão tremer sob seus pés. Não era perdão imediato, mas uma fresta de luz na muralha que os separava. Enquanto isso, em segredo, Rafael e João teciam seu próprio tapete de afeto, passeios pelo chiado à noite, mãos entrelaçadas sob as luzes dos bondes, conversas sobre sonhos que o preconceito quase roubara. Mas o destino, sempre tramando, jogou outra carta. Sofia descobriu uma oferta de emprego em Madrid, uma chance de recomeçar com dignidade, mas que significava deixar Lucas para trás se João não assumisse a guarda plena. A decisão pesava como chumbo. João, agora com 32 anos, o mesmo da morte de Miguel, via em Lucas não só o sangue do irmão, mas uma redenção possível. Ele consultou advogados em Lisboa, enfrentando olhares enviesados nos tribunais onde juízes de meia-idade questionavam se um solteiro como ele era apto para a paternidade. Rafael esteve ao lado, desenhando cartas para Lucas que explicavam o mundo em cores vivas, e juntos eles montaram um lar, brinquedos espalhados no chão do apartamento ampliado, histórias lidas à luz de vela sobre heróis que amavam sem fronteiras. Sofia partiu com o coração apertado, mas leve, prometendo visitas e cartas cheias de amor espanhol. Os meses seguintes foram um turbilhão de pequenas vitórias e vendavais internos. Lucas, aos 4 anos, começou a perguntar sobre o tio Rafi com inocência que desarmava defesas. Ele é seu namorado como a mamãe era do papai. João ria, mas o medo de explicações precoces o corroía. Na escola, um incidente explodiu. Um coleguinha chamou Lucas de filho de viado, e quando os sussurros da tia Margarida que se espalhavam como fumaça. João invadiu a diretoria, o sangue fervendo, exigindo respeito em uma cidade que ainda lambia as feridas da aceitação. Rafael, ao seu lado, segurou sua mão sob a mesa, um gesto que dizia: nós somos mais fortes juntos. Mas o verdadeiro teste veio no verão, quando António adoeceu, um infarto que o deixou acamado em um hospital do Bairro Alto. A família se reuniu, e pela primeira vez, João entrou no quarto do pai sem ódio nos olhos. Lucas, com um buquê de flores silvestres colhidas no jardim, subiu na cama e disse: vovô, o tio João me conta histórias de um irmão que era seu herói. As palavras do menino derrubaram as últimas muralhas. António chorou, puxando João para um abraço frágil. Eu errei, filho. Me perdoa por roubar seu irmão de você. Naquela noite, sob as estrelas de Lisboa, João e Rafael caminharam pelo Tejo, o rio refletindo as luzes como promessas. Eu te amo, murmurou João pela primeira vez, e Rafael respondeu com um beijo que selava não só eles, mas toda uma linhagem de dores curadas. O outono trouxe calmaria, mas não sem surpresas. Margarida, tocada pela resiliência de Lucas, apareceu com um pedido de trégua. Eu vi o amor nos olhos dele. Talvez eu esteja errada sobre algumas coisas. Ela se tornou uma aliada improvável, tricotando meias para o menino e até lendo livros sobre famílias modernas. Sofia voltava de Madrid com histórias de uma vida nova, e as visitas viravam festas com fado suave e rissóis quentes. João, agora pai de coração pleno, via em Lucas o reflexo de Miguel, não o covarde, mas o protetor que ele sempre quis ser. E Rafael, com seus desenhos que agora ilustravam livros infantis sobre diversidade, era o pilar que João nunca soube que precisava. Um dia,
Em uma feira de Natal no Rocio, Lucas viu um casal de mulheres dançando com suas filhas e perguntou inocente: Tio, por que as pessoas brigam por amor? João ajoelhou-se, olhando nos olhos verdes idênticos aos seus. Porque o medo é maior que a coragem, às vezes. Mas nós escolhemos a coragem, filhote. Rafael sorriu ao lado, e naquela praça lotada de luzes, João sentiu o ciclo se fechar, da surra na chuva para o abraço sob as estrelas. A vida, com suas reviravoltas como as curvas do Tejo, provava que o amor não era aberração, mas a ponte que unia abismos. Anos fluíram como o vinho do Porto envelhecido. Lucas cresceu em um lar de afeto inabalável, aprendendo a tocar viola nas aulas de fado e a desenhar com Rafael, cujas mãos agora traçavam não só ilustrações, mas anéis de compromisso trocados em uma cerimônia discreta no mirador da Senhora do Monte. Antônio, recuperado mas humilde, contava histórias de juventude para o neto, incluindo fragmentos sobre João que pintavam o passado com tons mais suaves. A família, outrora rachada como azulejos partidos, recompunha-se em mosaico, imperfeito, mas belo. Um conflito final surgiu quando Lucas, aos 10 anos, quis participar de um desfile do orgulho em Lisboa. João hesitou, memórias da surra ressurgindo como fantasmas, mas Rafael o convenceu: é para ele aprender que o amor é bandeira, não vergonha. Eles marcharam juntos, mãos dadas sob o arco-íris, com Antônio assistindo de uma janela próxima, um sorriso tímido nos lábios. Naquele dia, o do destino se completou, o que começou com violência terminava em celebração, provando que o coração, mesmo ferido, batia mais forte pelo perdão. E assim, em Lisboa eterna, João criou o filho do irmão com o amor que o pai lhe negara, um testamento vivo de que as aberrações do mundo eram, na verdade, as estrelas mais brilhantes no céu noturno. Em uma manhã de neblina que envolvia as colinas de Alfama como um véu de segredos, João acordou com o som de risadas e quando do quarto de Lucas. O menino, agora com 5 anos recém-completados, estava de pé na cama, imitando os movimentos de um toureiro que vira na televisão, brandindo uma toalha como capa vermelha. Rafael, ainda desgrenhado do sono, fingia ser o touro, bufando e trotando pelo chão de tacos rangentes. João observava da porta, o coração inchado de uma alegria que ainda parecia frágil, como porcelana prestes a quebrar. Fazia 6 meses desde a guarda oficial, e cada dia era uma batalha vitoriosa contra os demónios do passado, mas ele sabia que a paz era ilusória, mera pausa antes da próxima tormenta. Sofia ligara na véspera, sua voz carregada de empolgação misturada à saudade, anunciando que viria de Madrid para o aniversário de Lucas. Traga Rafael, dissera ela, e João sentira um alívio profundo, a aprovação silenciosa da cunhada era o bálsamo que curava feridas antigas. Mas enquanto preparava o café da manhã, ovos mexidos com pão de milho torrado, o aroma preenchendo o ar úmido, um envelope escorregou pela fresta da porta. Era de um advogado desconhecido, com selo de Coimbra, e as palavras saltaram como acusações: contestação à guarda. Representando interesses da família estendida. O estômago de João revirou, era Margarida, a tia devota, movendo céus e terras para proteger Lucas de uma influência nociva. O pânico o invadiu como a neblina lá fora, fria e sufocante. Ele escondeu o envelope no bolso, não querendo manchar o dia de Lucas, mas o peso o acompanhou até o Parque da Estrela, onde pai e filho, ou tio e sobrinho, dependendo do ponto de vista legal, alimentavam pombos com migalhas. Rafael notou a tensão nos ombros de João e, sob a sombra de um plátano centenário, extraiu a confissão. Ela acha que você é perigoso para ele, murmurou João, a voz embargada. Rafael apertou sua mão, os dedos entrelaçados como raízes. Então vamos provar o contrário. Com amor, não com raiva. A tarde do aniversário foi um bálsamo temporário. Sofia chegou de trem, os braços carregados de presentes embrulhados em papel colorido, um livro de contos de fadas espanhóis para Lucas, e para João, um colar de prata com um pingente em forma de ponte, símbolo das que Miguel sonhara construir. Eles festejaram no terraço do apartamento, com o Tejo serpenteando abaixo como veia azul da cidade, e bolo de amêndoa cortado com risos. Antônio apareceu, hesitante, trazendo um brinquedo de madeira entalhado à mão, um barquinho que flutuava como promessa de calmaria. Pela primeira vez, ele sentou-se ao lado de Rafael, murmurando um obrigado rouco pelo cuidado com o neto. Margarida não veio, mas sua ausência era uma presença opressiva, como nuvem no horizonte. Naquela noite, após Lucas adormecer exausto de brincadeiras, o quarteto adulto sentou-se na varanda com copos de porto. Sofia quebrou o gelo: eu soube da tia. Ela me ligou, falando em salvar a alma do menino. Mas eu disse a ela: o que salvou Lucas foi João, não dogmas velhos. As palavras aqueceram, mas o medo persistia. Rafael propôs um plano: documentar a vida deles, com fotos e diários, para o tribunal, provas irrefutáveis de um lar cheio de afeto. João concordou, mas no fundo, uma dúvida roía: e se o passado voltasse a assombrar, revelando segredos que nem ele contara a Rafael?
Dias depois, em uma sessão no Tribunal de Lisboa, o ar cheirava a papel velho e tensão. Margarida, com seu vestido florido e crucifixo reluzente, testemunhou com voz trêmula: o irmão de Miguel é diferente. Ele trará confusão para a criança, como trouxe para a família. João, do banco dos réus, sentiu o sangue gelar, ecos da surra na chuva, do grito de aberração. Mas então Lucas foi chamado, o menino de olhos grandes subindo no colo do juiz com confiança infantil. Eu amo o tio João e o tio Rafi. Eles me contam histórias e me levam para ver o mar. A vovó Margarida é legal, mas ela grita muito. A sala riu, e até o juiz sorriu, mas o golpe veio quando Margarida revelou uma carta antiga de António, descrevendo a vergonha de João como razão para o exílio. Rafael, no intervalo, puxou João para o corredor, os azulejos frios contra as costas. Não é sobre o passado. É sobre o agora. Eles se beijaram ali, rápido e desesperado, um lembrete de que o amor era sua armadura. Sofia testemunhou em seguida, sua voz firme como o aço das pontes de Miguel: meu marido amava o irmão acima de tudo. Se ele visse João com Lucas, sorriria do céu. O juiz, um homem de meia idade com sotaque alentejano, ponderou e decidiu a favor de João, guarda compartilhada, mas com supervisão mínima. Margarida saiu cabisbaixa, mas sussurrou a João: pelo menino, eu calo. A vitória foi agridoce. Na volta para casa, no bonde sacolejante, Lucas dormia no colo de João, e Rafael traçava mapas invisíveis na palma de sua mão. Mas naquela noite, um sonho atormentou João. Miguel, ensanguentado do acidente, sussurrando: por que você foi embora sem mim? Acordou suando, e pela primeira vez contou a Rafael sobre a noite da surra, o pavor de Miguel paralisado, o silêncio que doera mais que os punhos. Rafael ouviu, abraçando-o até o amanhecer: vocês eram meninos. Agora, você é o homem que ele teria orgulho. O inverno trouxe neve rara a Lisboa, cobrindo os telhados de Alfama como açúcar em doces conventuais. Com a guarda assegurada, João mergulhou no trabalho na editora, agora como editor júnior, publicando histórias de amor que ecoavam sua jornada. Rafael ilustrava um livro infantil sobre famílias diversas, inspirado em Lucas, e as noites eram preenchidas por sessões de leitura, o menino entre eles como ponte viva. António visitava mais, trazendo contos de pescarias no Tejo e pedindo, timidamente, para ouvir as músicas que João compunha na viola, melodias tristes que falavam de perda e renascimento. Mas um vendaval emocional se aproximava. Sofia anunciou o noivado em Madrid, com um professor de história que a fazia rir como nos dias com Miguel. A notícia era alegre, mas reacendeu em João a solidão velada. Rafael, com sua carreira em ascensão, falava de exposições em Paris. E se o amor nos separar, como o destino fez com Miguel e eu, confessou João uma noite, o vinho azedo na língua. Rafael, com olhos sérios, respondeu: então lutamos. Como você lutou por Lucas. Eles prometeram raízes em Lisboa, mas a semente da dúvida plantada crescia. Primavera irrompeu com pétalas de laranjeira perfumando as ruas, e Lucas, agora em idade escolar, trouxe para casa um projeto sobre minha família. Desenhou 3 figuras, João, Rafael e ele, com o Tejo ao fundo. Mas na escola, um professor conservador questionou a estrutura não tradicional, sugerindo terapia. João explodiu em uma reunião, acusando preconceito velado, e Rafael o acalmou com um plano: envolver a comunidade LGBTQ+ de Lisboa, com apoio de associações que conheciam as batalhas diárias. Juntos, eles marcharam em um evento menor no Bairro Alto, Lucas com uma bandeira pequena, gritando amor para todos. O clímax veio em uma visita surpresa de Margarida, não com acusações, mas com lágrimas. Eu perdi um filho para o câncer anos atrás. Vi em você o monstro que o medo pintou, mas agora vejo o anjo. Ela se juntou a eles para jantar, e pela primeira vez, a mesa farta de bacalhau e conversas fluiu sem fissuras. António, presente, ergueu o copo: pela família que escolhemos. João sentiu as lágrimas quentes, o perdão, enfim, não era palavra vazia. Verão os encontrou na praia do Estoril, ondas lambendo os pés de Lucas enquanto ele construía castelos de areia com Rafael. João, assistindo, soube que o ciclo se rompera, da violência paterna à ternura avoenga, do exílio ao abraço. Sofia casou em Madrid, com João como padrinho virtual, e a vida tecia novos fios, um livro publicado, uma exposição de Rafael, Lucas florescendo como flor de jasmim. Mas o destino, astuto, guardava uma reviravolta, uma carta de um primo distante em Coimbra, revelando que Miguel, antes de morrer, escrevera a João uma confissão de arrependimento pela covardia da juventude, nunca enviada. As palavras, amareladas pelo tempo, diziam: você era minha metade. Me perdoa por não lutar. João leu ao pôr do sol no Tejo, Rafael ao lado, e chorou não de dor, mas de liberação.
Agora, eu luto por nós três, sussurrou. Outono trouxe colheitas de memórias, com Lucas aprendendo fado na escola de música, sua voz fina e quando lamentos antigos com inocência nova. A família crescia, Sofia visitava com o novo marido, trazendo sobrinhas postiças, e António, agora avô orgulhoso, contava histórias sem sombras. João e Rafael planejavam uma viagem ao Algarve, não como fuga, mas como celebração, praias douradas onde o mar lavaria resquícios de dor. Inverno fechou o ano com luzes de Natal no Rocio, Lucas deslumbrado por vitrines. Em uma noite de consoada, rodeados de família unida, João ergueu o brinde, pelo amor que vence aberrações. E no silêncio que seguiu, todos souberam, a jornada não terminara, mas o coração, outrora partido, batia em uníssono. O ano novo despontou em Lisboa com fogos que pintavam o céu de Tejo em explosões de cor, mas para João, a euforia era temperada por uma inquietude sutil, como o vento que soprava das colinas de Monsanto. Lucas, aos 6 anos, entrara na escola primária com entusiasmo voraz, absorvendo lições como esponja, mas os olhares dos pais das outras crianças, sussurros disfarçados de conversas casuais, começavam a se infiltrar como fumaça sob a porta. Rafael, com uma exposição iminente em Porto, dividia o tempo entre Lisboa e o Norte, e as noites solitárias deixavam João ruminando sombras. Seria o amor deles forte o suficiente para sustentar uma família sob escrutínio constante? Uma tarde chuvosa, enquanto recolhia Lucas da escola, João ouviu o inevitável. O menino, com mochila balançando nas costas, murmurou: "O pai do Zé disse que você e o tio Rafi são esquisitos. Como no desenho que a gente viu, dos vilões." O coração de João parou por um instante, o guarda-chuva tremendo na mão. Ele ajoelhou-se na calçada molhada, limpando uma lágrima do rosto do filho com o polegar. "Filhote, esquisito é quem julga sem conhecer. Nós somos heróis da nossa história, lembra?" Lucas assentiu, mas a semente da dúvida fora plantada, e João jurou arrancá-la antes que crescesse. Naquela noite, com Rafael de volta de uma reunião em Porto, eles conversaram até altas horas na cozinha iluminada por uma lâmpada amarelada. "É o preço da visibilidade", disse Rafael, traçando círculos no braço de João. "Mas e se eu aceitar a oferta em Barcelona? Poderíamos ir todos, recomeçar." A proposta pairou como uma âncora ou uma asa, liberdade, mas ruptura das raízes que João tecera com tanto suor. Ele pensou em Miguel, nas pontes inacabadas, e respondeu: "Não fujo mais. Aqui é nosso lar." A crise escalou quando o professor de Lucas, o mesmo conservador do projeto familiar, convocou uma reunião. Sentado em uma sala apertada cheirando a giz e desinfetante, João ouviu as palavras veladas: "Algumas famílias são tradicionais. Para evitar bullying, talvez terapia familiar." Rafael, que chegara a tempo, interveio com calma cortante: "Terapia para preconceito é o que precisamos, não para amor." Eles saíram furiosos, mas unidos, e João canalizou a raiva em ação. Filiou-se a uma associação LGBTQ+ local, participando do workshop sobre parentalidade queer. Ali, conheceu Ana, uma lesbiana de 40 anos com 2 filhas adotivas, que se tornou mentora. A força está na rede, não no isolamento. Enquanto isso, António surpreendeu com um gesto de reparação. Ele convidara João para um passeio pelo antigo bairro em Alfama, subindo as escadarias íngremes onde os irmãos brincavam na infância. Parado diante da casa onde tudo desabara, o velho confessou: "Eu bati em você porque via em você o que temia em mim, fraqueza. Minha mãe me criou com porretes, e eu repeti o ciclo. Miguel me contou, antes de morrer, que te amava mais que a mim." As palavras foram um soco, mas de redenção. João perdoou ali, sob o sol filtrado pelas varandas de ferro forjado, e eles voltaram para casa com um pacto, avô e pai, lado a lado para Lucas. Sofia, de Madrid, enviou reforços, livros sobre diversidade para a escola, e um vídeo de seu casamento onde Miguel era homenageado com uma ponte simbólica de flores. Mas o verdadeiro teste veio no Carnaval de Lisboa, com suas máscaras e desfiles frenéticos. Lucas quis ir como pirata, e João e Rafael se vestiram de complementares, um como capitão, o outro como imediato, mãos dadas na multidão. Um grupo de jovens bêbados gritou insultos, mas Ana e sua família, marchando perto, formaram um escudo humano. "Família escolhida", gritou ela, e Lucas riu, alheio ao veneno. Primavera trouxe florescimento literal e metafórico. O livro de Rafael foi lançado, ilustrado com cenas de Lisboa queer, e Lucas desenhou a capa, uma família de 3 sob o arco da Rua Augusta. A crítica foi mista, com jornais conservadores chamando de propaganda, mas as vendas explodiram, e convites para palestras choveram. João, orgulhoso, viu nisso a cura coletiva. Mas uma reviravolta pessoal abalou. Durante uma consulta médica de rotina para Lucas, o pediatra mencionou histórico familiar de depressão, ligando à morte de Miguel.
João, que carregava a própria melancolia como herança, começou terapia, sessões onde desenterrou a raiva pelo irmão, transformando-a em gratidão pelo legado vivo. Verão os encontrou no Algarve, alugando uma casinha branca em Lagos com vista para grutas azuis. Lucas aprendeu a nadar, Rafael pintou paisagens ao pôr do sol, e João escreveu cartas para o futuro, promessas de um mundo mais gentil. António juntou-se por uma semana, pescando com o neto e compartilhando silêncios curadores com o filho. Uma noite, ao redor de uma fogueira na praia, Lucas perguntou: Papai, você e o tio Rafi vão casar como a tia Sofia? João trocou olhares com Rafael, e a resposta veio natural: um dia, sim. Quando o mundo estiver pronto. Outono trouxe desafios escolares. Lucas enfrentou bullying direto, voltando com o olho roxo de uma briga no recreio. João correu à escola, o sangue fervendo, mas Rafael o conteve: ensinamos com exemplo. Eles organizaram uma assembleia com pais, compartilhando histórias de amor resiliente, e o agressor, filho de um viúvo confuso, acabou-se desculpando, mediado por Ana. A vitória foi pequena, mas profunda. Lucas ganhou um amigo improvável, e João viu o ciclo de ódio se quebrar mais uma vez. Inverno encerrou com o Natal ampliado. Margarida, agora convertida, trouxe doces conventuais, e a casa transbordou de vozes. Sob a árvore, João deu a Rafael um anel simples de prata, sussurrando: para sempre, nesta ponte. O ano fechou com fogos novamente, mas agora João via neles não explosões, mas estrelas guias, rumo a um amanhã onde o amor de um gêmeo redimido iluminava gerações. Com o virar para os 7 anos de Lucas, Lisboa parecia respirar um ar mais leve, carregado do perfume de jasmins que subiam pelas treliças do apartamento no bairro Alto. João, agora com uma promoção na editora para editor sénior, mergulhava em manuscritos que exploravam identidades fluídas, e quando sua própria jornada de aceitação. Rafael, cuja exposição em Barcelona fora um sucesso estrondoso, decidira ficar: meu coração está ancorado aqui, com vocês, declarara ele, selando a escolha com um beijo sob a chuva fina de primavera. Mas a calmaria era frágil, como as pétalas que o vento levava das árvores do Jardim da Estrela. Uma carta de Coimbra chegou como um corvo mensageiro. O primo distante, autor da confissão póstuma de Miguel, convidava João para um encontro familiar em uma vila no interior, onde segredos da linhagem seriam revelados. Intrigado e temeroso, João foi sozinho, deixando Rafael com Lucas em uma tarde de sol. A viagem de trem serpenteou por vinhedos do Dão, e ao chegar à casa de pedra coberta de Era, o primo, um homem de 50 anos com olhos idênticos aos dos gêmeos, o recebeu com um abraço hesitante. Miguel deixou mais que uma carta. Um diário, escondido por medo. As páginas amareladas, cheias da caligrafia familiar de Miguel, desfiavam um novelo de dor, entradas sobre a culpa que o consumira após a surra, noites em claro imaginando João sozinho nas ruas, e até uma tentativa fracassada de procurá-lo em Porto anos antes. Eu era o covarde, escrevia Miguel. Amei um homem em segredo na juventude, mas enterrei por pai. Você era livre, eu, preso. A revelação caiu como um raio. Miguel, o irmão reto, carregara sua própria bissexualidade como cruz oculta. João chorou na varanda da vila, o sol poente tingindo as uvas de ouro, sentindo não só alívio, mas uma fúria tardia pelo tempo roubado. De volta a Lisboa, ele compartilhou o diário com Rafael em uma noite de insonia, o Tejo murmurando abaixo como confidente. Ele era como eu, mas se escondeu até o fim. Rafael, com sabedoria quieta, respondeu: isso te liberta para ser você, sem sombras dele. Mas a descoberta reacendeu inseguranças. E se Lucas herdasse não só os olhos, mas as correntes do armário? João dobrou esforços na educação do menino, lendo livros sobre heróis que era e respondendo perguntas com honestidade gentil. Lucas, com sua curiosidade afiada, absorvia tudo. Então o papai Miguel era especial como você. Enquanto isso, a rede familiar se fortalecia. Sofia, agora mãe de uma menininha chamada Inês, visitava mensalmente de Madrid, transformando as idas em aventuras, piqueniques no Parque Eduardo VII com primas brincando no carrossel. António, revitalizado por remédios e remorsos, inscreveu-se em um grupo de apoio para pais de filhos LGBTQ+, surpreendendo João com convites para sessões. Aprendi que o amor não julga, disse o velho, e juntos eles riam de anedotas, curando feridas com humor alentejano. Mas o conflito irrompeu no verão, durante uma viagem à Serra da Arrábida. Alugando uma cabana entre Pinheiros e o mar, a família, João, Rafael, Lucas, António e até Margarida, convidada como redenção, pretendiam um retiro de paz. No segundo dia, uma trilha acidentada levou a um tombo, Lucas torceu o tornozelo, e no pânico, Margarida gritou: é castigo por pecados não confessados. As palavras, eco de seu passado devoto, explodiram como mina. João enfrentou-a sob os eucaliptos, voz trêmula de raiva contida: basta de veneno. Você viu o que o silêncio fez com Miguel.
Margarida desabou, confessando sua própria filha lesbiana, perdida para o exílio autoimposto anos antes. O choro coletivo lavou a trilha, e naquela noite, ao redor de uma fogueira crepitante, promessas foram feitas, de apoio incondicional, de pontes sobre abismos. Outono trouxe colheitas emocionais. O diário de Miguel inspirou João a escrever um prefácio para uma antologia de memórias que era publicada pela editora. Rafael ilustrou com retratos sensíveis, e Lucas contribuiu com um desenho de dois irmãos de mãos dadas. O lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, foi um triunfo, aplausos de uma multidão diversa, com Sofia voando de Madrid para o brinde. Mas uma crítica anónima online, venenosa como absinto, acusou João de explorar a tragédia familiar para a fama. A dúvida rastejou de volta, mas Rafael esmagou: nossas verdades valem mais que ódios baratos. Inverno testou laços com uma nevasca rara que isolou Lisboa. Presos em casa, eles improvisaram um festival, contos de fadas reescritos por Lucas, vinhos aquecidos por António, e danças desajeitadas com Margarida. Uma noite, Rafael ajoelhou-se diante de João, sob luzes de Natal piscando: case comigo. Não por lei, mas por nós. Lágrimas e cincelaram o momento, com Lucas pulando de alegria: agora somos 4 heróis. A primavera seguinte florescida com planos, uma cerimônia íntima no Mirador da Graça, com o Tejo como testemunha. Sofia foi a madrinha, António o padrinho relutante mas honrado, e Lucas o portador dos anais, com flores de laranjeira na lapela. Votos sussurrados falaram de pontes construídas do nada, de amores que curavam gerações. Mas uma reviravolta veio pós-casamento. Um repórter de um tabloide sensacionalista, farejando a história dos gêmeos, publicou uma peça distorcida: o gêmeo gay volta para vingar o irmão morto. A exposição trouxe olhares na rua, mas também aliados, mensagens de apoio de leitores tocados pelo livro. Verão os viu navegando no Tejo em um barco alugado, Lucas no leme imaginário, rindo das ondas. António, agora bisavô em espírito para Inês, contava lendas de marinheiros que era. Outono trouxe escola sem incidentes, Lucas defendendo amigos como João fizera. Inverno fechou com o primeiro Natal casados, a família ampliada cantando fado suave. E assim, o ano girou, provando que o amor, tecelão paciente, refazia tapeçarias rasgadas em obras-primas. Aos 8 anos, Lucas era um vórtice de energia e perguntas, suas pernas longas correndo pelas ruas de Lisboa como se a cidade fosse seu playground particular. João e Rafael, agora casados em espírito e rotina, equilibravam o caos com uma sincronia afinada, João revisando originais à noite, Rafael lecionando oficinas de ilustração na universidade, e ambos revezando turnos para as tarefas paternais que enchiam o apartamento de risos e bagunça. Mas sob a superfície de harmonia, correntes subterrâneas agitavam. A fama crescente do livro trouxera convites para palestras em todo Portugal, e Rafael ponderava uma turnê europeia que o levaria meses longe. Uma manhã de outono, com folhas douradas caindo como confetes no chiado, João recebeu um e-mail de uma editora em Londres, adaptação cinematográfica do Diário de Miguel. Você como consultor. A oferta era um sonho, validar a dor em telas grandes, mas o medo de expor Lucas ao holofotes o paralisava. Ele discutiu com Rafael durante um passeio no aqueduto das Águas Livres, as arcadas antigas e quando suas vozes. É nossa história para contar, mas e se machucar ele? Rafael, com o vento bagunçando seus cabelos, respondeu: então controlamos a narrativa. Juntos. Sofia, visitando com Inês agora tagarela de 3 anos, ofereceu perspectiva madrilenha. Miguel teria amado ver sua voz amplificada. Use para mudar mentes. Animado, João aceitou, mas o primeiro rascunho do roteiro chegou como um soco. O diretor, um homem de Faro com viés conservador, retratara Miguel como vítima trágica de um irmão desviado, invertendo culpas. Furioso, João confrontou em uma videochamada, voz e quando acusações. Isso não é redenção, é calúnia. O diretor recuou, reescrevendo com ímpeto que era, mas a briga reacendeu inseguranças. João sonhava com a surra, acordando suando, questionando se o passado jamais os deixaria. Enquanto isso, Lucas enfrentava seu próprio batismo de fogo na escola. Um novo aluno, filho de imigrantes do Brasil, ouviu rumores e isolou o menino em brincadeiras, chamando-o de menino sem pai de verdade. Lucas voltou para casa com olhos inchados, e João, contendo o impulso de invadir a escola novamente, sentou-se com ele no chão do quarto. O que te machuca não é verdade. Teus pais somos eu e o Rafi, e o papai Miguel te ama do céu. Rafael chegou com sorvetes de Belém, e juntos eles construíram um forte de almofadas, contando histórias de heróis isolados que encontravam tribos. O menino brasileiro, Pedro, acabou convidado para brincar, e uma amizade improvável brotou, prova de que sementes de empatia germinam em solos improváveis. António, agora 75 e com joelhos rangentes, tornou-se o guardião inesperado. Ele pegava Lucas nos fins de semana,
levando-o a museus e mercados de peixe, ensinando lições de resiliência com anedotas de sua juventude dura. Uma tarde, no oceanário de Lisboa, entre tubarões e águas vivas, ele confessou a João: "Eu escrevi uma carta para você, anos atrás, mas queimei. Dizia que sentia falta do meu menino." As palavras, tardias mas sinceras, curaram mais que terapia. Margarida, fully integrada, organizava chás com viúvas do bairro, compartilhando livros de João e convertendo corações céticos. O clímax do ano veio no Natal, com a família reunida em uma casa alugada em Sintra, entre palácios de conto de fadas e neblina mística. Durante o jantar, com peru assado e vinhos do Douro, um telefonema interrompeu. O diretor do filme renunciara, alegando pressões conservadoras, e o projeto pendia por um fio. Desespero tomou conta, mas Rafael, com brilho nos olhos, propôs: "Façamos nós mesmos." Um documentário curto, com atores locais. A ideia incendiou a mesa. Sofia financiaria de Madrid, António narraria trechos do diário, Lucas desenharia storyboards. Nas semanas seguintes, filmagens em Alfama capturaram essências, João recitando entradas de Miguel nas escadarias da Surra, Rafael ilustrando animações de pontes quebradas e reconstruídas. Mas uma reviravolta pessoal abalou. Durante as gravações, João descobriu uma carta perdida de Sofia, revelando que Miguel, antes do acidente, planejara divorciar-se para viver autenticamente, um segredo que explicava o sorriso sereno em suas últimas fotos. A revelação doeu como luto renovado, mas libertou. Miguel não fora vítima passiva, mas um homem em busca de luz. João chorou com Rafael na Torre de Belém, o vento salgado secando lágrimas. Ele estava caminhando para nós. Primavera trouxe o Festival de Curtas em Porto, onde o documentário estreou para uma plateia lotada. Lucas, no assento da frente, aplaudiu mais alto, e críticas elogiaram uma ponte emocional sobre abismos portugueses. O sucesso abriu portas, convites para festivais em Berlim, prémios modestos, mas João priorizou o lar, recusando turnês longas. Verão os viu na praia da Caparica, construindo castelos com Pedro e Inês, risos afogando ondas. Outono aprofundou laços escolares. Lucas e Pedro formaram um clube de contos Kier na biblioteca, com o apoio de Ana. Inverno celebrou o 9º aniversário de Lucas com uma surpresa, uma viagem de trem a Coimbra, visitando a Vila do Primo, onde ele plantou uma árvore em homenagem a Miguel. Sob galhos novos, João sussurrou ao filho: "Raízes fortes crescem de solos férteis de amor." O ciclo girava, mas agora com asas. O amor de um gêmeo, outrora negado, voava livre, carregando gerações para horizontes luminosos. 10 anos após a fuga sob a chuva de Alfama, João olhava para Lucas, agora um adolescente de 17 anos, alto e confiante, com os cabelos cacheados herdados dos tios e um violão pendurado no ombro como extensão do corpo. Lisboa, eterna guardiã de segredos, mudara pouco. Os bondes rangiam nas colinas, o fado chorava nas tascas, mas o coração da cidade pulsava com uma aceitação mais ampla, moldada por marchas e leis que João ajudara a impulsionar através de seu ativismo literário. Rafael, grisalho nas têmporas mas vigoroso no espírito, preparava uma retrospectiva de sua obra no Museu do Chiado, e o apartamento no bairro Alto transbordava de telas, livros e memórias emolduradas, fotos de casamentos, aniversários, o dia em que Lucas ganhara sua primeira medalha em natação. O documentário sobre Miguel, agora um clássico em circuitos independentes, celebrava seu 10º aniversário com uma exibição especial no Cinema São Jorge. A família toda compareceu, Sofia de Madrid com Inês, agora uma jovem de 13 anos fascinada por arte, António, apoiado em bengala mas com olhos brilhantes, Margarida, que se tornara voluntária em abrigos LGBTQ+, e Pedro, o amigo de infância de Lucas, agora estudante de cinema que filmara sequências para a nova versão. Após a projeção, aplausos ecoaram, e um painel de discussão seguiu, João moderando, Rafael compartilhando visões artísticas, Lucas falando como filho da ponte. Mas sob os holofotes, uma tensão latejava. Lucas, no limiar da adultude, revelara uma creche por um colega de escola, um rapaz de olhos castanhos e sotaque madeirense chamado Tiago. As conversas noturnas sobre consentimento e identidade fluíam naturais, mas João via ecos de si mesmo, o medo da rejeição, o peso do sangue familiar. "E se ele machucar você como o mundo me machucou?", confessou a Rafael uma noite, o tejo negro refletindo luzes distantes. Rafael, com mãos experientes traçando sua espinha, murmurou: "Então nós ensinamos ele a voar, não a se esconder." O conflito final irrompeu como uma tempestade de verão. Tiago, pressionado por uma família religiosa de Oeiras, terminou o namoro abruptamente, espalhando rumores online que chegaram à escola de Lucas. O menino voltou para casa furioso, violão jogado no sofá, porque o amor tem que ser guerra. João, recordando sua própria dor, sentou-se com ele na varanda, o ar carregado de jasmins. Porque o medo é a arma dos fracos. Mas nós somos fortes, olha ao redor. Rafael juntou-se, trazendo chá de camomila, e juntos eles mapearam um plano: confrontar com empatia, não raiva,
convidando Tiago para um diálogo mediado por Pedro. A reunião, em um café neutro no cais do Sodré, foi um caldeirão de emoções. Tiago, olhos baixos, confessou o pavor do pai, um eco de António anos antes. Lucas, com maturidade além dos anos, estendeu a mão, eu entendo. Mas o amor não some por decretos. As lágrimas fluíram, e uma amizade platônica nasceu das cinzas, com Tiago prometendo terapia familiar. João, assistindo, sentiu o ciclo se fechar, o que começara com punhos agora terminava em mãos unidas. António, sentindo o peso dos anos, chamou João para uma caminhada final pelo Tejo ao amanhecer. Eu fui o vilão da tua história, disse, voz fraca contra o rugido das águas. Mas você me fez herói para ele. Eles se abraçaram sob o sol nascente, perdão completo como o rio que seguia seu curso. Margarida, em seu leito de morte meses depois, sussurrou a João, você salvou mais que uma criança, salvou almas. Seu funeral foi uma celebração, com Lucas tocando fado em sua homenagem. Sofia, agora diretora de uma escola inclusiva em Madrid, enviou Inês para um intercâmbio em Lisboa, onde a menina e Lucas tramaram projetos artísticos, uma graphic novel sobre gêmeos e pontes. Rafael's retrospectiva foi um sucesso, com Lucas curando uma seção dedicada a famílias escolhidas. E João, publicando seu memoir, Pontes do Tejo, viu o mundo responder com histórias semelhantes, um tapete global de resiliência. No 10º aniversário da Guarda, eles voltaram à Alfama, à Casa da Surra. Agora um café literário que era, o lugar pulsava de vida. João ergueu um brinde com vinho do Porto, pelo irmão que me quebrou e me refez, pelo filho que me salvou. Lucas, com Tiago como amigo ao lado, sorriu, pelos amores que constroem mundos. Anos depois, com Lucas na universidade estudando engenharia, homenageando Miguel, João e Rafael, grisalhos mas de mãos dadas, assistiam de uma varanda em Alfama. O Tejo fluía eterno, carregando lições, que o amor, mesmo nascido de aberrações, era a força que unia gêmeos, pais e filhos em uma sinfonia de perdão e luz.